Pessoal do Brasil, vamos para a parte 2 aqui do vídeo, como alugar, porque tem várias minúcias aqui que eu gostaria de falar. Vamos começar para falar as técnicas que a imobiliária usa para fazer você assinar termos desvantajosos para você, tá? A primeira técnica é o custo afundado. Não necessariamente isso é por querer, né? Mas isso acontece assim. E eles sabem disso, que é o custo afundado. Quando você quer alugar um lugar, você perde tempo pesquisando. Depois que você pesquisou, você manda, você fala, contata o cara, às vezes você tem que ir até lá na imobiliária. Nisso você já está gastando recurso, né? Aí depois você agenda uma visita, você vai até o apartamento, já perdeu mais tempo ainda. Depois, dependendo se você quer fiador, você vai ter que mandar os dados do fiador, ver se eles aprovam, já perdeu mais tempo ainda. Teve que ficar preenchendo um monte de documento, às vezes eles pedem um monte de documento. Depois eles vão te dar uma minuta de um contrato que vai ter umas 6 páginas, cheio de parágrafos, que você vai ter que ler tudo, perdeu mais tempo ainda. E o que acontece quando a gente perde tempo, quando a gente investe o nosso recurso em alguma coisa? Quando a gente investe, a gente fica com medo de desperdiçar, né? De jogar isso fora. Então, depois que você já perdeu todo esse tempo, você não vai querer cancelar. Você não vai, sei lá, você viu algum termo assim, você viu que eles vão te roubar R$ 200 no final. Você vai falar, putz, tá bom, vai, eu já perdi todo esse tempo mesmo, eu não quero cancelar tudo isso só por causa desses R$ 200, eu vou deixar esse prejuízo de R$ 200 aqui, sabe? Enfim, essa psicologia de você não querer desperdiçar tudo que você já fez, que eles podem se aproveitar para te forçar, te empurrar coisa ruim que você vai acabar talvez aceitando, sabe? Uma outra coisa que eles podem fazer é incluir distrações no seu contrato, ou no contrato ou nas condições gerais. Então, imagina que tem uma coisa que eles querem puxar para você que seria muito vantajoso para o proprietário e seria desvantajoso para você. Por exemplo, eles gostariam muito que nesse contrato tivesse uma cláusula falando que você obrigatoriamente tem que pintar o apartamento inteiro antes de sair. Esse é um exemplo, tá? O que eles vão fazer? Eles não vão fazer um contrato tudo direitinho, bonitinho, e no final incluir essa cláusula. O que eles vão fazer, que eu acho possível que eles façam, uma estratégia que eles podem colocar eles fazem um contrato bonitinho, eles colocam essa cláusula de que você tem que pintar o apartamento antes de sair, e eles colocam outra cláusula absurda assim, por exemplo, que você nunca pode ter pet nesse apartamento. Alguma coisa ridícula, e talvez até mais do que uma coisa ridícula. Qual que é o ponto disso, né? Qual o sentido disso? O sentido é que você vai perder tempo negociando essa cláusula ridícula. E quando eles concederem isso para você, e eles não vão conceder isso fácil, se eles quiserem ser estratégicos, quando eles concederem isso, você vai sentir que teve uma vitória. Então, nossa, eles me concederam isso, sabe? E talvez deixa mais provável que você vai acabar deixar passando essa outra cláusula que fala da pintura, por exemplo, entendeu? Então, se eles conseguirem colocar umas 5 cláusulas levemente abusivas, assim, vantajosas para o proprietário e desvantajosas para você, e colocar cláusulas absurdas, você vai se sentir bem só de conseguir eliminar essas cláusulas absurdas e vai meio que deixar passar essas cláusulas levemente abusivas, entendeu? Talvez eu esteja parecendo meio paranoico falando que eles vão empregar essa estratégia super minuciosa, mas vou contar aqui a história que eu tive, então, que foi exatamente isso que eu falei, tá? Então, tinha várias cláusulas absurdas, né? Na primeira minuta, teve várias cláusulas que eu mandei para eles a minha resposta de por que eu não gostaria, e uma delas era, olha o ponto de como essa cláusula era ridícula. A cláusula era, nesse apartamento, você não vai poder ter pet. É proibido ter pet nesse apartamento, certo? Isso era uma cláusula contratual. Aí eu falei pra mulher, moça, inclusive eu pensei que seria muito fácil negociar essa cláusula para fora, né? Porque por que não pode ter pet no apartamento? Só se o dono realmente não quiser, mas aí seria inegociável para mim, simplesmente não ia para esse apartamento. Eu falei, eu não falo com o proprietário, você fala com a imobiliária nisso. Você tá falando com a imobiliária aqui. Moça, essa cláusula não é cabível, eu tenho pet, se essa cláusula estiver aqui, eu não vou querer. Simples assim. Ela, em vez dela só tirar essa cláusula, beleza, na primeira vez ela catou, ela falou, beleza. Para 5 reclamações que eu fiz, ela falou, beleza, então umas 5 cláusulas que eu falei que ela ia tirar, ela falou que ia tirar. Aí quando ela me mandou a minuta de novo, né, atualizada, eu fui revisar e ela tinha tirado algumas delas e essa cláusula do pet ainda estava lá. Então ela fingiu que ia tirar e não tirou. Não sei se ela esqueceu, não sei. Beleza. Aí eu tive que negociar de novo. Falei, moça, essa cláusula do pet aqui não faz sentido. Como eu te falei, você concordou da última vez? Eu tenho pet, não faz sentido ela estar aqui. Ela falou, em vez de ela responder, beleza, igual da última vez, ela falou que não ia tirar. Por que ela não ia tirar? Não sei. Elas inventam uma desculpa nada a ver, fala que não pode, que vai deixar porque às vezes o condomínio não permite. E aí você tem uma resposta muito óbvia, que é assim, se o condomínio não permitir,
já existe uma outra cláusula nesse contrato que diz que eu tenho que seguir as regras do condomínio. Então, por que precisa de uma cláusula extra falando que você não pode pet? Se for uma regra do condomínio, já está na cláusula do condomínio, certo? Esse argumento não tem nenhuma falha, não faz o mínimo sentido a cláusula do pet tá ali. Vocês concordam comigo? Sim, isso deveria ser óbvio para qualquer um. Mesmo assim, ela continua insistindo, e o fato dela insistir, por mais que seja uma coisa óbvia, uma coisa burra, desgasta, perde tempo. Eu acho que eu fiquei uma hora, da ordem de meia hora, uma hora discutindo só essa cláusula, assim, com ela. E isso, além de perder meu tempo, o tempo que eu poderia estar discutindo outras cláusulas que eu também não concordava, eu perdi nessa cláusula, e no final ela me concedeu essa cláusula e ficou subentendido assim que eles estavam concedendo uma coisa para mim, sendo que é uma coisa ridícula a princípio que nunca deveria estar lá, entendeu? E eu fui muito insistente em remover isso. Um dos argumentos que ela me dava era assim: você não precisa se preocupar com essa cláusula, porque a proprietária é legal, ela não vai te impedir de ter pet, apesar dessa cláusula estar aí. Não faz sentido, né? Olha o nível do argumento, tipo, se a proprietária não vai usar essa cláusula, por que a cláusula tem então? Por que não remove, entendeu? Se essa cláusula não tem nenhuma função, por que não remove, sabe? Então, eles vão falar os argumentos mais sem sentido possível, assim, não importa se faz sentido ou não, eles só vão falar qualquer coisa só para te cansar mesmo. Foi o que aconteceu comigo, pelo menos, tá? E qual o ponto disso, né? Como eu falei, é porque aí você perde tempo de discutir as outras coisas, né? As outras concessões que eles poderiam fazer com você. Beleza, pessoal do Brasil? Nem sempre você vai encarar uma situação tão negativa assim, né? Eu tive uma experiência especialmente ruim nessa imobiliária, mas eu não confiaria muito que você não vai passar por isso, tá? Porque, como eu expliquei no outro vídeo, o incentivo da imobiliária sempre é te extorquir ao máximo, tá? Pelo proprietário, que é o cliente deles. Outros conselhos gerais que eu daria, que eu marquei aqui, o primeiro conselho de todos é não mostrar que seria custoso para você deixar de assinar. Ou seja, na minha situação, eu tinha um custo alto eu tinha pressa, né? Eu tinha 30 dias para sair do meu apartamento. Então, eu já cheguei esse foi um erro que eu cometi, tá? Eu já cheguei lá e falando assim: eu preciso de um apartamento rápido porque eu tenho que sair em 30 dias do lugar que eu tô. Eu fui inocente, né? Pensando, putz, isso vai apressar o processo, vai fazer eles ficarem mais rápido. Mas, na verdade, eu simplesmente dei uma arma para eles, que agora eles sabem que eu preciso sair do meu apartamento e que eu tô nessa situação em que eu tô vulnerável, certo? E o meu cenário era, ou eu assinava no final, né, dos 30 dias, era assim, já tinha passado uns 20 dias, estava faltando só mais 10 dias, era assim, ou eu assino um contrato com eles e mudo para lá, ou vou ter que enfrentar uma ação de despejo, ou a boa vontade da imobiliária da casa onde eu estava morando. Então eu só tinha duas opções péssimas, sabe? Então é lógico que eles vão tentar se aproveitar ao máximo. Então, se você tiver alguma vulnerabilidade, algum motivo forte para se mudar, você tem que omitir isso, por mais que pareça intuitivo querer que eles te ajudem, eles não vão te ajudar, eles vão usar essa informação contra você, certo? Valeria mais a pena, por exemplo, eu entrar em contato com 3 imobiliárias diferentes, não falar para nenhuma delas dessa situação de eu querer me mudar rápido e ver o que acontece, negociar nessa situação mais neutra sem eles terem essa arma contra mim, beleza? Então essa é uma dica que eu daria. Se for uma imobiliária que você não confia. Se você confia nessa imobiliária, aí beleza, tá? Por exemplo, às vezes você é proprietário, né, e você também aluga. Se você já é cliente deles porque você é proprietário, aí fica muito mais fácil para você, beleza? Outro que eu falo é ler o contrato atentamente, ele inteiro, tá? Então, isso é indispensável, assim, porque às vezes tem coisas absurdas onde você não espera e o contrato é longo, você vai ficar com preguiça de ler tudo, mas infelizmente não tem alternativa. Ou você paga um advogado para fazer isso, perde para alguém da sua família, ou você lê ele inteiro, beleza? Outro ponto importante é ler todas as minutas contratuais inteiras, mesmo que seja coisa repetida, assim. Então, como eu falei, né, quando eu estava negociando, teve mais de uma iteração. Então, a primeira minuta tinha coisas absurdas, eu negociei, eles falaram que iam remover, beleza, eles removeram. Algumas e outras não. Aí depois, na terceira minuta, tinha voltado coisa que eu não queria antes. Então, tinha coisa que eles já tinham removido e voltaram de novo. Então, sempre tem que, mesmo que seja algo que você acha que eles já tinham resolvido, você tem que ler de novo o negócio inteiro para eles não enfiarem algum proveito de você por distração, pode crer? Então, por mais que você já tenha concordado numa minuta, na hora que eles te apresentarem a versão impressa lá e você tiver que assinar, vai criar uma situação em que eles vão querer que você assine na hora, né? Vai ficar subentendido, mas não faça isso. Pega e lê com paciência, pode demorar meia hora, pode demorar uma hora, lê e verifica se está tudo certo lá na frente deles, mesmo que eles estejam com pressa. O problema é deles se eles estiverem com pressa.
Você está assinando um contrato que é custoso para você. Você não pode ter pressa nessa hora. Beleza? Sempre releia a minuta. Levar tudo que está em contrato literalmente. Nunca acreditar em argumentos do tipo, o proprietário é legal, isso nunca é feito. E isso é ridículo, assim, que isso é um argumento que eles usam, assim. Eles colocam uma cláusula absurda, por exemplo, essa cláusula aí do pet, de que eu não poderia ter pet no apartamento, e falam assim, mas essa proprietária eu conheço ela é legal, eu nunca vi um proprietário acionar essa cláusula. Mas se não tem nenhuma utilidade essa cláusula, se o proprietário nunca vai utilizar, por que ela está lá então? Esse o argumento que eles usam vai contra eles mesmos, né? Eles estão afirmando que a cláusula é inútil, mas eles querem insistir que ela fique lá. Nunca confie nesse tipo de conversa, eles não vão ser legal com você, não. Talvez, por sorte, eles sejam legais, né? Talvez não seja útil para eles acionar aquela cláusula naquele momento. Mas eles estão criando armas que eles vão ter contra você e que vão poder usar a qualquer momento. Seja uma interpretação que eu daria para isso. Então, quanto menos armas você deixar na mão deles, melhor para você, tá? Não acredite ele vai ser legal. Nunca, isso não é verdade, né? Inclusive, ele teve outra coisa um outro acordo lá que eu acabei confiando e eles não cumpriram a palavra deles depois. E eu vacilei, né? Porque eu não exigi assinatura no negócio, eu acabei confiando forçadamente na palavra. Tá, juntar os documentos antes de iniciar a busca. Essa é outra sugestão que eu dou, tá? Então, lembra que eu estava falando que é um processo muito custoso? Se quando você estiver procurando um lugar para alugar, eles vão te pedir um monte de documentos seu e do fiador, você juntar todos esses documentos para entregar para eles só, você vai sentir que esse investimento grande que você está fazendo é para eles. E na hora de cancelar, né, na hora de desistir, você vai sentir o custo afundado, entendeu? Eu acho mais vantajoso você primeiro junta todos esses documentos, mais ou menos lá que você acha que provavelmente eu vou pedir, tipo escritura de imóvel de fiador, o seu RG, não sei o que, junta tudo primeiro, porque aí você já apagou esse custo, tá? Você já está com esse custo assumido já, você já fez isso. Depois você começa a procurar lugar, tá? Porque daí quando você procurar um lugar e eles pedirem, você já manda o documento e você desiste mais facilmente sem sentir, putz, eu peguei todos esses documentos aqui e vou desistir. Esse é um truque mais psicológico mesmo, mas eu acho que faz sentido, tá? Psicológico para você mesmo, tá? Qualquer termo adicional que faça parte do acordo e esteja parte do contrato deve ser assinado pelo proprietário. Isso que eu falei que eles não cumpriram, né? Teve um acordo que eu fiz lá com a proprietária de que ela compraria um armário para mim, tá? Porque o apartamento aqui não tinha um armário. Esse foi um acordo que eu fiz com ela. E no final eles até me deram um certificadozinho, um documentozinho que falava sobre esse acordo. Só que ele não estava assinado pelo proprietário. Eu notei isso, eu sabia que eles iam poder fraudar com isso, mas eu estava sem opção no momento, acabei tendo que aceitar isso. E adivinha o que eles fizeram, né? Eles usaram do direito deles de não cumprir com a palavra deles, né? Eu falei com o advogado depois, falei para ele, eu tenho algumas provas de que eu realmente fiz esse acordo com eles, mas eu não tenho a assinatura deles aqui. Inclusive eu tenho esse papelzinho, não sei o que, mostrei para ele, falou, não tem que fazer mesmo, como eles não assinaram, não vale a pena nem considerar nada contra eles. Então, jamais confie na palavra deles, tá? Eles não vão ter palavra, obviamente. Só confie em coisa que está assinado mesmo, está em contrato com a assinatura do proprietário, beleza? Não subestimar a capacidade deles de tirar de você e favorecer o proprietário. Várias pessoas com experiência gastando tempo profissional nisso versus uma pessoa no tempo livre. Esse aqui é um ponto que assim, né? Imagina que a imobiliária, eles são... Às vezes você se acha esperto, né? Você acha que você vai conseguir lidar bem com a situação e talvez você relaxe assim e não preste tanta atenção. Mas você sempre tem que ficar atento porque imagina que a missão deles é essa, é favorecer o proprietário e desfavorecer você. Não é desfavorecer você, né? A missão deles é favorecer o proprietário. E como consequência eles acabam desfavorecendo você, certo? Não é uma conspiração aqui, certo? Nisso, eles são profissionais, eles têm muito tempo, esse é o trabalho deles, né? Eles estão ganhando para fazer isso. Enquanto você está fazendo isso no seu tempo livre, sentindo que é só uma tarefa chata que você tem que fazer, você é iniciante, você é uma pessoa só, você não é advogado. E eles, por outro lado, né, eles têm muita experiência nisso, eles estão gastando tempo profissional e eles têm uma equipe de pessoas fazendo isso. Então, infelizmente, você tem que ficar com extra atento, assim, de preferência, contato um advogado, assim, se precisar, ou não sei, alguém da sua família, não sei lá. Ou adquirir experiência mesmo com o tempo. Conforme você vai alugando, você vai começando a ficar mais esperto com essas coisas mesmo. Tá? Mas jamais relaxe, assim, jamais pense que vai ficar tudo bem
E tem que ser paranoico mesmo. Tudo que eu tô falando tá dando uma ideia bem paranoide, assim, de que você tem que ficar paranoico, mas infelizmente eu acho que é verdade. É uma situação em que você tem muita chance de tirar em proveito de você, que pode ser custoso, e que eles têm alto incentivo de fazer isso, né? Então, infelizmente, ser paranoico aqui, sabendo que eles são profissionais e sabem como fazer isso, não acreditem em simpatia, tá? Eles serem muito simpáticos com você não garante nada, tá? Simpatia é de graça, né? Qualquer um pode ser simpático com outro de graça, tá? O exemplo bônus que eu coloquei aqui, nossa, esse é o exemplo que eu tive aqui nessa minha última experiência, tá? Encerrei o vídeo, só vou dar mais um caso aqui que eu tive. Para contratar um lugar, você tem que pagar o seguro residência, certo? Para se tiver um incêndio, não sei o quê. Eu tenho noção do preço desse seguro porque eu fiz ele recentemente no meu outro apartamento. E para mim custou uns R$100 por aí. E na hora que eu fui alugar esse novo lugar para onde eu ia me mudar, para onde eu tô agora, inclusive aqui, eles me falaram que eu seria obrigado a pagar o seguro incêndio, né? Correto, normal. E na hora que eles me deram o contrato para assinar, né? O contrato do apartamento para assinar, eles também me deram um boleto para pagar o seguro incêndio. Eles não tinham me falado qual era o preço. Eles me deram um papelzinho assim, não era o boleto da seguradora, era o boleto deles mesmo. Boleto não, eles pediam para fazer uma transferência. Eles estavam querendo cobrar R$350 pelo seguro incêndio. E eu sei que esse valor é implausível. Muita gente não deve saber, né? Porque nunca contratou, mas eu sei que esse valor é implausível, né? R$350 por seguro incêndio. O que ele estava tentando fazer aqui, né? O que será que eles estavam tentando fazer aqui, né, meu patrão? Muito simples de entender, né? E aí, a prova de que realmente eles estavam sendo malandrão é que eu falei assim, ué, seguro incêndio R$350? O que é isso? Eu perguntei pra eles, né? Esse valor tá meio estranho. E aí a mulher falou, não sei o que. Ela percebeu que eu entendi, né? E falou, deixa eu ver se eu consigo mudar lá, eu tenho acesso ao sistema. Deu uma desculpinha assim, entrou lá numa sala, ficou uns 5 minutos e voltou com outro papelzinho igualzinho, só que em vez de R$350, estava falando 150. Aposto que eles me roubaram ainda uns R$30, mas enfim, é absurdamente claro o que está acontecendo nessa situação, né? Eles queriam pegar R$200 de bônus para eles, não ia para pagar seguro porcaria nenhuma, né? Enfim, então esse é a situação que a gente se encontra, né, pessoal do Brasil, quando a gente quer alugar um apartamento. Então fica sempre esperto, desconfie de tudo. Seguro incêndio não custa R$350. O ideal seria nem eu transferir para eles, né? O ideal seria eles me darem um boleto e eu pago. Na imobiliária anterior que eu fiz era assim, né? O jeito correto de se fazer. Eu pago o boleto direto do seguro. Mas eu não quis exigir isso porque já tinha brigado pra caramba com eles lá, já tinha perdido um mó tempão. E é o que eu falei, né? Eles vão te cansando, brigando, você não vai querer ficar comprando outra briga ainda, e já estava estendendo o negócio há muito tempo. E é isso aí, pessoal do Brasil, desculpa pelo vídeo longo, mas realmente é um assunto que eu acho que as pessoas deveriam dar mais atenção, assim. Eu nunca tinha ouvido falar em como é desfavorável a situação de alugar imóvel aqui no Brasil, assim. Nunca ouço as pessoas falando nisso, mas é uma situação realmente bem... Inclusive, isso é um conhecimento comum da justiça, né? Porque, como a gente sabe, a justiça é muito favorável ao inquilino em situações judiciais, né? Inclusive, os proprietários reclamam disso. Eu mesmo achava meio tosco quanto a justiça é legal com o inquilino, né? E é desfavorável ao proprietário. Mas agora que eu vejo essa situação, eu começo a entender a justiça, né? Ela tem que ser mesmo favorável ao inquilino, porque a imobiliária abusa pra caramba, né? O proprietário também. Então, é isso aí, pessoal do Brasil. Mais um problema resolvido, um problema importante aqui de alto calibre resolvido pelo consumidor brasileiro. Até a próxima. Espero, se esse vídeo foi útil para um consumidor brasileiro, que seja, esse vídeo já valeu 1000 vezes a pena. Até a próxima.